paz de Cristo seja sobre nós. Mais uma vez, quero cumprimentar a amada igreja. Agradecer a oportunidade de estar aqui com as irmãs. Obrigada pelo convite, pastor. A irmã também, né, diretora, a esposa do pastor, muito obrigada pelo convite. Que o Senhor, por misericórdia, use a vida atrás da cruz para levar a mensagem aos nossos corações. E um tema tão oportuno, né? Uma época tão oportuna para nós falarmos para mulheres e resgatar o valor e a essência na palavra de Deus, amém? Amém. Então vamos abrir a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 11, capítulo 31, Provérbios 31, verso 10. Eu vou começar a ler a partir ali do verso 10 até o 15. Provérbios 31, do 10 ao 15. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Vamos orar só mais uma vez? Paizinho, eu busco a tua presença mais uma vez por misericórdia. Nós temos sede, nós temos fome de ouvir a tua voz. Usa a minha vida, Senhor Deus, e as minhas cordas vocais como instrumento nas tuas mãos. Que a honra seja dada ao Senhor, que eu diminua e tu cresça neste lugar. Toma a minha mente, o meu intelecto, a minha alma, o meu espírito nas tuas mãos e conduza conforme o teu querer. Nós temos sede de ouvir a tua voz. Nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo, Deus, qualquer distração, em nome de Jesus. E clamamos a ação do teu Espírito Santo, que é quem vem sobre nós e convence dos nossos erros, da tua justiça e transforma a nossa vida. Então venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse tema, lapidadas na família que constituí. Você já parou para pensar como é que é a lapidação de uma pedra preciosa? Já pensou como é? Geralmente se usa uma lima, né? Lá no Brasil a gente fala lixa. Na Angola é lima também? Lixa. Então eu vou falar lixa aqui. A gente usa aquela lixa e vai lapidando e vai trocando, né, as gramaturas da lixa até dar aquele brilho. Mas tem uma pedra que é muito mais preciosa e que a forma de polimento dela é diferente, que é o diamante. Você sabe como é que lapida um diamante? Já procurou saber? Alguém aqui sabe? Com 15 anos eu fiz uma viagem com meus pais e a gente foi à fábrica de umas joias. Pensa um negócio bem bacana de ver. E lá nessa fábrica tinha um lugar assim, todo de vidro, bem bonito, mostrando como é que era a lapidação do diamante que eles colocavam em alguns anéis de diamante. Esse daqui não é não, viu, gente? Eu olhei pra cá, mas é biju mesmo. Mas lá mostrava literalmente um diamante. E que diferente que é. Não usa uma lixa. Sabe como é que é o polimento do diamante? Existia um maquinário enorme, grande. Ia lá do teto até o chão e aquilo ia diminuindo até ficar assim juntinho com a pedrinha ali do anel, da aliança, bem pequenininho. Mas na ponta da máquina, de um lado era o diamante que era lapidado, que era para ser lapidado, e do outro lado, o que era usado para lapidar? Um outro diamante. Diamante
diamante é uma pedra que só se consegue lapidar com o próprio diamante. Quando ele é colocado em alta rotação, e ali começa a sair alguns farelinhos e vai aquele pó lapidando a pedra. Eu tinha só 15 anos naquela época, mas eu lembro que me marcou porque o Espírito Santo falou comigo naquela experiência. E marcou até o ponto de hoje eu ainda me lembrar quando eu fui preparar essa palavra. A máquina quem opera é o nosso Deus. O diamante a ser lapidado somos nós. Mas como seremos lapidados? Através de uma outra pessoa, como nós. Quando a gente fala de mulheres lapidadas dentro da sua família, sabe por quem você vai ser lapidada? Sabe quem vai te dar ali um esfregão de vez em quando? Maridão. Os filhos, a parentela. Quando você está no trabalho, colegas de trabalho, sim, são esses que o dono da máquina, o operador da máquina está usando para lapidar a nossa vida. Na escola, trabalho, em outros ambientes, pessoas são usadas para lapidar pessoas. Mas o operador dessa máquina é o próprio Deus. Mas e aí? É bom, gente? Né não? Não dói. E quando a gente vê que precisa estar tão próximo, a rotação precisa estar tão frenética, tão juntinho, aí a gente pensa assim, para ser lapidado mesmo e despertar o brilho que há em mim, quando os que são mais próximos de mim estão ao pé, falam alguma coisa contrária, que dói, que machuca, aí que está levantando o maior brilho dentro de mim. A lapidação tem que ser próxima um do outro. Mas uma coisa a gente há também de concordar. Se a lapidação dói, se ela esfrega, se é difícil, também quando o brilho é revelado, é quem está perto que também vê esse reflexo, que vê essa beleza. E esse texto aqui de Provérbios 31, ele fala sobre isso. Porque no finalzinho dele, no finalzinho de Provérbios 31, fala que essa mulher será elogiada. Essa mulher que é lapidada dentro de casa. Ninguém gosta de receber uma má resposta de filho. Quem já teve vontade de quebrar os dentes do menino, gente? Às vezes dá. Mas a gente tem que entender que também o Senhor pode estar usando essa situação para trabalhar dentro de nós um caráter de uma mãe aprovada. Mas vai chegar o tempo do brilho aparecer e até os filhos elogiarem. Provérbios 31 é fantástico para mostrar como deve ser uma mulher que é lapidada pelo Espírito Santo. O livro de Provérbios inteiro foi escrito praticamente por Salomão, mas os 2 últimos capítulos não. O capítulo 30 foi por um homem chamado Agur e o capítulo 31 foi escrito pela mãe de um rei. E depois o rei transcreveu e colocou aqui. O nome dele era Lemuel. A mãe dele chegou perto dele e falou assim: Lemuel, vem cá. Deixa eu te dar alguns conselhos. Conselhos tão bons que se tornou parte da escritura sagrada e santa, a palavra do Senhor. Olha os conselhos que a mãe de Lemuel deu para ele. Ela começa a falar logo nos primeiros versículos ali algumas dicas para ser um bom rei. Um bom rei é aquele que não gastava a sua força com qualquer mulher. Um bom rei é aquele que não bebia vinho demais ao ponto de não ficar mais sóbrio e tomar decisões de acordo com as leis. Um bom rei precisava ajudar aqueles que estão angustiados. Um bom rei defendia também os desamparados e julgava com justiça. Do versículo 1 ao 9, a mãe de Lemuel deu esses conselhos para ele. Mas quando chega no verso 10, do verso 10 até o verso 31, são 21 versículos. 21 versos da conclusão de um conselho de uma mãe. Ela gasta 21 versos somente para falar como deve ser a mulher que deve estar ao lado de um rei. Olha, quando você chegar em casa hoje,
Você olha para o seu marido e fala assim: eu estou deitado do lado de um rei. Amém, gente? Pela fé. Amém. Mas rei está casado com rainha, viu? Então a gente vai aprender hoje alguns princípios que uma rainha deve ter. Princípios que a palavra deixou. A palavra hoje, o texto de hoje é realmente voltado para a mulher e para a mulher casada. E é isso que nós vamos abordar aqui juntos e crescer junto com essa palavra, amém? Amém. No verso 10 começa assim: mulher, como nós já lemos, virtuosa. Aqui não, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Quando a gente vai entender melhor o que é essa mulher virtuosa, o que são virtudes, o que é a palavra virtuosa, para nós encaixarmos dentro de nós, para sermos essa mulher rainha, esposa de um rei. Porque se você se tornar rainha, uma hora ou outra ele vai virar rei, entendeu, gente? Trabalhe em nós primeiro e o Senhor depois trabalhe de lá, não tem problema a ordem, desde que se torne uma casa de reinado, amém? Amém. Mulher virtuosa, quem a achará? Virtuosa significa força, eficiência, habilidade como de um exército. Gente, eu não sei você, mas quando eu fui estudar melhor esse texto, mexeu comigo essa palavra. Eu sempre achava assim, são virtudes de uma mulher aprovada por Deus. Sim, são virtudes aprovadas na mulher de Deus. Mas que tipo de virtude? Força, habilidade, eficiência como de um exército. Como que fica um soldado no exército? No meio de uma guerra. Ele tem que estar forte. Ele tem que estar pronto. Ele tem que estar atento ao inimigo. Quando o ataque vem, ele consegue identificar se é um ataque do inimigo. E ele tem que estar preparado para rebater. A habilidade, a eficiência de um soldado e a força de um soldado em tempo de guerra. É isso que a mãe de Lemuel está falando para ele. Olha, uma rainha que se preza, ela precisa de ter habilidades. Ela precisa de ter força. Ela precisa de ter eficiência diante das situações que vão ocorrer na vida. E eu vou te falar uma coisa, meu filho Lemuel. Quem tem essas virtudes não é melhor do que uma joia rara, não. É mais. Aqui não está falando no texto que ela excede ao valor. Está falando que ela muito mais excede ao valor. Então é muito além de uma joia. Sabe quando você está em casa e de repente o menino chegou da escola e começa a te contar um problema e vem com aqueles probleminhas de matemática que a gente já não lembra mais como resolve? Força, habilidade, pronta para a guerra. Jesus, manda aí para eu conseguir ensinar matemática para esse menino. Mas o menino cresceu. Aí entra na adolescência. Meu Deus, esses meninos ficam jogando o dia inteiro. Pronta para. Para o quê? Aquela nova situação. Habilidade e eficiência, virtude suficiente para aquela situação. De repente você recebe uma notícia ruim, uma doença. Habilidade, força, eficiência para aquele momento. São essas virtudes de uma mulher que está pronta para a guerra, que está pronta para as necessidades da família do seu dia a dia. Quem pode achar uma mulher dessa, Lemuel? Quem pode achar hoje, aqui na Missão Samaria, uma mulher como essa? Ai, o seu valor é tão grande, maior do que o diamante, muito maior. Nós precisamos de ter essa força, nós precisamos de ter essa habilidade. Mas isso não significa ser arrogante. Isso não significa ser aquela mulher que pega e resolve tudo, porque sou eu mesmo que tenho que fazer tudo nessa casa, não. Porque a Bíblia se completa em si. E lá, no texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro dá uma recomendação à igreja. Ele fala assim: olha, homens, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres
e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Não é congresso de homens. Vou deixar uma palhinha aqui. Vou deixar só um gostinho aqui para o congresso de homens. Mas é porque eu já vi mulher falando que mulher é parte frágil, que mulher é forte. Gente, a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz que ela é como um soldado que tem força e habilidade na guerra. Ah, que mistura linda que só o Senhor pode fazer em nós. Manter em nós essa fragilidade que necessita e quer o cuidado de um homem de Deus, mas que também é uma mulher forte e está preparada para ser auxiliar do seu esposo diante das circunstâncias que vêm para a família. Amém? Por isso? Amém. Verso 11. E o coração do maridão? Como é que está escrito aí? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Tem uma versão que fala assim, e o marido não vai ficar pobre. O coração do marido confia na esposa. Sabe que fazendo um estudozinho, eu vi alguns relatos dizendo que 70% dos homens e 60% das mulheres, até os seus 40 anos, já praticaram a infidelidade conjugal ou foram vítimas da infidelidade conjugal. Para pensar o tanto que hoje em dia na nossa sociedade, nós, mulheres de Deus, que cantamos aqui, eia, avante sociedade! Vamos levantar uma bandeira de paz, de mulheres que são fiéis, de mulheres que são confiáveis. Ah, mas às vezes você já foi a vítima da traição. E você fala assim, será que vale a pena? Mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor hoje é para você, mulher. E eu não estou aqui para te criticar ou julgar as suas atitudes. Mas eu quero dizer que esse caminho que Deus estabeleceu aqui, de princípios de uma rainha, que é o que você é, vai garantir a vitória e a paz para o seu coração. Não importa o que já fizeram, mantenha a sua postura, as suas vestes brancas. Seja confiável para o seu esposo, para o seu cônjuge. Jovens, solteiras, seja confiáveis para suas amizades. Não seja uma pessoa que trai a amizade, que fale mal. É um dos frutos do Espírito. É um fruto, uma área do fruto do Espírito, a fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade às amizades, fidelidade à igreja, ao pastor, ao chefe. Esse caráter de ser digna de confiança é para poucos. Porque por muitos a gente nega a nossa confiança. Fez comigo, eu também vou fazer com ele. Pronto, acabou. E não é assim. Nós temos que manter a nossa postura de soldados habilitados para a guerra. Virtuosas. O coração do seu marido pode confiar nela. Mas o texto, apesar de nós termos abordado a questão aqui conjugal, de fidelidade conjugal, o texto fala que ele confia nela e não haverá falta de ganho, não haverá pobreza. Então o texto está falando muito mais sobre parte financeira. Sabe aquelas brincadeirinhas que fazem assim? Ai, dá o cartão na mão da mulher e manda para o shopping. Pronto, ela compra o que quer. Gente, infelizmente eu não queria conhecer mulheres assim, mas quantas mulheres nas suas frustrações da vida vão para dois lados. Ficou frustrada, ou vai comer, e eu já fiz isso, ou vai para o shopping comprar, e eu também já fiz isso. E aí a gente tem que pedir para Jesus, Senhor, meu marido precisa confiar também em mim, na parte da administração financeira. Porque a mulher que tem essas virtudes de guerra, que está habilitada para ser a rainha, a esposa de um rei, a governar bem a sua casa, também sabe administrar bem as finanças. Já viu mulher muito bonita,
mas que em casa os filhos estão com o pior sapato do mundo, o marido está com o pior sapato, mas ela está linda. Tem que haver equilíbrio. Você é a gestora da sua casa. E vice-versa também. Tem mãe que faz um sacrifício para comprar o tênis da marca para o filho. Mas ela mesma está com o sapato furado, não está dando para ajoelhar na igreja, porque os outros vão ver o furo. Ô, gente, a prudência, a habilidade, a sabedoria que vem de Deus sobre a mulher que tem essas virtudes, sabe administrar a finança. O marido confia em entregar o cartão de crédito na mão dela. Confia até, se for necessário, deixar o dinheiro todo, porque ela é uma mulher sensata. Ela é confiável. Não vai haver pobreza nesse lar, amém? Amém. Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Todos os dias, sabe o que significa? Todos os dias. É no dia de TPM, gente. É no dia que ele te chateou. É no dia que você recebeu uma notícia ruim no trabalho e você chega em casa azeda. Sabe, essa palavra nos ensina essa virtude da mulher que está preparada para a guerra. Não foi isso que nós falamos lá no primeiro versículo? Que casa tudo nesse primeiro versículo. Está preparada para o dia da adversidade. E mesmo assim ela vai continuar fazendo bem. É fácil? Não é. E nós não somos aqui super-heroínas. Aqui a palavra do Senhor está nos dando recomendações. E nós vamos buscá-la no Senhor, que é a fonte. Que é a fonte que gera dentro de nós essa habilidade de estar bem todo dia e tratar o marido bem todo dia. É só o Espírito Santo, porque como mulheres carnais, fracas, frágeis, nós temos dia que não queremos, nós temos dia que a dor está grande. Tem dia que a gente escuta umas coisas que falavam assim, eu não merecia isso. Mas espera, se eu parar para analisar, eu vou ser fiel ao meu Deus, a quem eu fiz a aliança. E ele que é a terceira dobra do meu casamento, né? Assim que diz a palavra, um cordão de 3 dobras, não se arrebenta. Sou eu, meu esposo e Cristo. Quando eu estiver ferida, quando eu estiver cansada, depois de um dia inteiro de trabalho, você está mal, chegou em casa, cadê a janta? Já está pronto para comer? É nessa hora que, ai meu Deus, para que eu fui naquele culto que a pastora falou que tem que tratar bem todo dia, porque hoje eu queria tacar a panela. Aí a gente vai clamar aquele que mora em nós, o Espírito Santo, nosso amigo. Ele gera em nós aquilo que nós não conseguimos gerar o tempo todo, porque somos humanos. Mas a gente clama e ele começa a gerar em nós uma habilidade, uma virtude de tratar bem todos os dias da nossa vida. Sabe, a maturidade no relacionamento, ela se alcança com muita conversa. E que bom é quando a gente aprende isso e consegue colocar em prática. Uma vez eu ouvi falar isso e parece que é como se tivesse tirado um cortinado dos meus olhos. Uma senhora mais velha falou para mim, Carize, nos seus dias de TPM, sabe? Aquele período assim que a gente está, ou chora ou está irritada querendo matar o primeiro que estiver na frente. Fale, aprenda a falar com mansidão, mas fale. Olha, eu não estou bem nesses dias, me deixa só um pouquinho mais quieto. Porque você vai começar a criar dentro de casa um ambiente onde as pessoas vão entender. E vão entender que você não é obrigada a estar bem todo dia, no sentido de que você é intocável às circunstâncias da vida. Não, você sofre as circunstâncias da vida. Mas você quer continuar sendo educada com quem está dentro da sua casa. Lembra que a gente falou lá de lapidar um ao outro dentro de casa? Quantas mães dentro de casa estão lapidando os seus filhos, mas não
trazer brilho, está lapidando, trazendo dor. Porque são estúpidas dentro de casa, não tem educação, não tem carinho. Não tem um afeto. Mulher, Deus te chamou para reinar no teu lar. É isso que esse texto está dizendo. Lemuel, meu filho, você é rei. Você precisa de uma rainha que governe bem o lar. A primeira missão da mulher, o lar. Uma mulher, para conseguir tratar bem todos os dias, precisa dessa ação do Espírito Santo. Dessa maturidade de conversa, de expor os dias que não está tão bem. Sabe, a conversa franca, muitas das vezes, também tem que acontecer dentro do casamento. Até o apóstolo Paulo, quando ele estava instruindo em uma das suas cartas, ele fala assim, olha, quando você for admoestar, Timóteo, ele falando para Timóteo, admoesta, você é jovem, você vai ter que admoestar às vezes pessoas mais velhas, mas admoesta com amor, com sabedoria. Às vezes dentro de casa, não é, irmãs? A gente precisa ter umas conversas sérias. A gente faz jejum, faz oração, Jesus vai à frente, porque eu não sei nem por onde eu vou começar. Mas é tão necessário, quando a gente chama Jesus, as coisas fluem. As coisas fluem. Mas há uma necessidade da gente não perder essa linha do tratar bem. Ela lhe faz bem e não mal. Eu não vou pedir para levantar a mão porque vai ficar feio. Porque eu tenho certeza, porque é uma coisa natural de acontecer com mulher, aquele negócio assim, ó. Tô chateada. Vou fazer greve de silêncio. Uma semana. É às vezes tão natural nosso querer se calar na nossa dor. Na verdade é um grito no silêncio, né? Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui só para te falar e ensinar para você e para mim mesmo que vale a pena a gente pegar essa recomendação de Paulo a Timóteo e aplicar para nós no casamento. Vamos conversar. Vai ter conversa que vai ter que ser meio chata, mais séria. Mas é melhor a conversa. E que eu continue tratando bem. E que na minha casa continue esse clima de paz. Porque a mulher, ela tem essa capacidade de equilibrar as temperaturas dentro de casa. Porque se você chegar dentro de casa, ver a mochila do menino jogada na porta e o tênis, e você der um grito ali, a hora do jantar já está azeda. A mesma situação, se você lembra, eu vou fazer o bem, o Espírito Santo só está dentro de mim, me ajuda. E a gente chegar lá no quarto do menino e falar, volta na sala e pega essa mochila e esse tênis. Não é você, empregada, que vai sair gritando, eu não aguento mais, e vai catando e fazendo. O que adiantou gritar, sendo que fez? Mas se a gente chama o menino, aí a gente está educando no caminho. Aí a gente está educando o caminho. Aí a gente chama e fala, vem aqui e faz. Conseguimos manter uma temperatura equilibrada dentro de casa. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. Verso 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. A provisão de dentro da tua casa depende de você, mulher. A organização interna. Sabe, nessa época aqui de Lemuel, pegava a ovelha, tosquiava a ovelha, limpava a lã, ia tecer o tecido, ia colorir a lã, depois ia fazer o corte de uma roupa. Hoje em dia a gente tem a Primark. Para as melhores já tem a Zara. Gente, é tão mais tranquilo, não é? Prover. É mãe mesmo que tem que ir lá no roupeiro e tirar a roupa velha e colocar a roupa nova. Já abraçar para o irmão da igreja que é mais novo. Toma, minha filha, aqui uma sacola para o seu filho. Porque meu filho já fez 10, o seu ainda está com 7, as roupas já servem nele. Todo mundo faz isso, não faz, gente? Mas é a mulher que tem que fazer isso. A primeira missão da mulher é o seu lar. Não adianta a gente ficar reclamando com todo mundo, porque essa missão foi colocada em nós. Sabe, Deus deu
de horas. Ai, quisera todas as mulheres conseguissem trabalhar só meio período, para conseguir dar atenção total para sua casa e ainda ajudar um pouco no orçamento, mas eu sei que a situação não é assim. Eu sei que a necessidade muitas das vezes aflige e coloca sobre a mulher um fardo muito maior. Mas você tem um Deus que lhe dá as virtudes necessárias para a guerra do dia a dia. Clame a Ele isso. Senhor, me dá a habilidade de suprir aqui, ó. Ela busca a lã e o linho. Hoje é só ir lá na Primark. Mas o que mais me chama a atenção no verso 13 é a parte que está escrito assim: e de bom grado com as mãos, trabalha com as mãos. Tem uma outra versão que fala: e com prazer trabalha com as mãos. Sabe, eu quero falar com vocês. Aconteceu comigo, é um testemunho pessoal. Teve uma vez que o Senhor me chamou a atenção e falou assim: filha, você está servindo, mas você está servindo sem alegria. Ai, que vergonha diante de Deus. Mas Senhor, eu estou fazendo tudo na igreja como uma mulher virtuosa. Dentro de casa eu estou servindo como uma mulher virtuosa. E o Senhor falou assim: mas o seu coração não está trabalhando de bom grado. Não está alegre. Sabe, minhas queridas, quantas vezes a gente está ali reclamando de lavar aquela louça. Mais uma vez eu te digo, eu não estou aqui para te criticar. Eu sei o que você passa porque é o que eu passo. Eu só estou ensinando a palavra de Deus que fala assim: ei, as virtudes de uma mulher que está pronta para a guerra, ela trabalha e ela serve, mas ela serve com alegria. Eu nunca vi Deus fazer uma promessa e não trazer uma consequência de bênção em cima das promessas que Ele fez. Teve uma vez que eu ouvi de uma irmã falando assim: eu me submeter a marido? Eu falei assim: olha, eu não sei. A Bíblia está mandando, você vai fazer ou não vai fazer. Mas pastor, é porque você não conhece o meu marido. Eu falei assim: olha, a Bíblia ensina como uma regra e tem uma graça sobre isso. O caminho da obediência, ele traz bênçãos. A Bíblia fala em Hebreus que o próprio Jesus foi aperfeiçoado em obedecer o Pai. Quem dirá eu, pobre pecadora? O meu caminho de santificação e de felicidade está em obedecer os mandamentos do Senhor. Há muita mais paz, muito mais alegria, muito mais contentamento no caminho da obediência que está escrito aqui do que a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito. Então clame ao Senhor e peça o seguinte: Pai, eu quero ser satisfeita com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Sabe, a satisfação, ela preenche. É como um copo de água cheio. Já ouviu aquela história do copo que está pela metade? Tem gente que vira e fala assim: esse copo está meio vazio. Aí o outro que é satisfeito vira e fala assim: esse copo está meio cheio. O ângulo que você vê as coisas muda tudo. Mas se está difícil de você servir com alegria, se está difícil você de bom grado trabalhar com as suas mãos, servir os seus dentro da sua casa, clame ao amigo Espírito Santo. Clame. Eu acho que a base de tudo que nós estamos falando aqui é falar: Espírito Santo, me encha do Senhor, para que eu seja feliz em Ti. Porque quando a nossa satisfação está em Cristo, as outras coisas ficam leves. Ela trabalha de bom grado com as mãos. Verso 14. Como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E o verso 15. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. O que é esse navio mercante? Um navio de comércio. Salomão, quando foi construir o templo mesmo, trouxe muitas coisas
de outros países. Trouxe muitas coisas até da África, até Jerusalém, madeiras, ouro, para construir o templo. Isso tudo vinha através dos navios de comércio, navios mercantes. Sabe, depois de uma viagem longa dessa, não dava para trazer só uma sacolinha, uma mala de 23 quilos. O navio vinha abarrotado, gente. A palavra da mãe de Lemuel para ele é o seguinte: essa mulher que tem essas virtudes, que tem essa habilidade diante das circunstâncias da vida, ela traz provisão para dentro da sua casa. Ela é uma mulher precavida. É ela que organiza mesmo o armário da cozinha. Eu vou falar um negócio aqui que eu tenho certeza que acontece na sua casa, que acontece na minha. Meu marido às vezes fala assim, ele tá aqui, ó. Quando eu vou no mercado, não me dá vontade de ligar para você, porque é só eu falar, precisa de alguma coisa, que você vem com a lista. É assim, gente, na sua casa, todo mundo, né? Aí eu falo com ele, mas meu bem, quem cuida da dispensa da casa sou eu, é por isso que eu sei o que tá faltando ou não. Compra mais alho, mais cebola, o arroz acabou, o feijão tá quase acabando, já quer comprar também? É sempre assim. Esse trabalho é nosso mesmo. Tudo que eu tô falando aqui não significa que o homem não tenha a sua parcela e que ele não pode colaborar, ainda mais nos dias de hoje, onde ambos trabalham. Mas Deus colocou uma essência em nós de organização para cuidarmos do nosso lar. Essa é a nossa primeira missão. A primeira missão do homem, ainda que nós ajudemos nas finanças deles, é a provisão. Mas a nossa é essa organização. Ela é como um navio mercante, ela provê. Não esperava a lenha acabar para depois ir buscar lenha. E o azeite acabou. Não adianta ir no Pingo Doce não, naquela época não tinha Pingo Doce não. Vai colher a azeitona, vai levar para a prensa, vai produzir azeite. Ter essa organização dentro de casa é tão importante. Minhas irmãs, o tanto de mulheres que estão sobrecarregadas e a sua casa está virando uma desordem. Clame ao Senhor essa virtude necessária para essa guerra. Estamos no fim dos tempos. Jesus está voltando, a sociedade está nos apertando mesmo. Todo mundo está tendo que trabalhar. E um corre para todo lado. Mas a palavra continua a mesma. O casamento quem fez foi Deus. A família quem fez foi Deus. E é Ele que tem as habilidades necessárias para te dar para essa guerra do dia a dia. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo por sabedoria para lidar com o dia a dia. Mas entenda no seu coração, a sua família é a sua prioridade. A sua casa é o lugar onde você tem que estar bem. Você tem que proporcionar um ambiente bonito. Se a casa fosse ornamentada pelo homem, ela ia ser preta e branca a decoração. Como ela é ornamentada pelas mulheres, ela é toda colorida. É tudo mais bonito. Essa parte é conosco mesmo. A organização interna, a roupa para os miúdos. Tá chegando aniversário de um, é você que lembra. Vamos lá, vamos economizar, vamos comprar um presentinho para ele. Olha, tá chegando isso, vamos nos preocupar com isso. É a mulher mesmo que está desse lado. Não adianta você ficar falando para o marido certas coisas. Mas você também não faz isso. Assuma o seu papel e não assuma o dele para ele. Assume bem o dele, para você não ficar sobrecarregada. Porque às vezes tem mulheres tão sobrecarregadas porque estão assumindo os dois papéis. Mas quando a gente se atenta para assumir aquilo que é da nossa parte, as coisas vão fluir melhor. Ame a sua casa. Provê para a sua casa. Traz de longe o pão. Está falando aqui, ainda é noite e ela já se levanta e dá um mantimento. Nesse mundo de correria hoje, é tanto fast food. Às vezes a gente fala isso na brincadeira, mas Deus colocou em você, amada, a capacidade de trazer uma boa alimentação para sua família. Você se preocupa com isso? Parece bobeira? Não. Precisamos tratar isso nas igrejas? Sim. Ei, avante, sociedade! Somos as mulheres que vamos contramão dessa sociedade atual. Nós remamos contra essa maré. Nós queremos ensinar os nossos filhos, sim, a comer legumes, verdura.
Bota o chinelo se for necessário, ensina desde criança. Tem que ensinar certas coisas, isso cabe a nós. Cuidar da alimentação da sua casa. Prover algo diferente. Isso é nossa missão. E essa última parte do texto também me chama tanta atenção. Ela dá mantimento à sua casa e dá tarefa às suas servas. Tem alguém aqui com bastante empregada dentro de casa, gente? Eu vou baixar as duas mãos, porque lá em casa não tem. Mas se eu for parar para olhar, nos tempos de hoje, eu posso entender isso como uma boa administração de tarefas dentro de casa. Mulher pronta para a guerra, mulher com habilidades do céu, rainha. Você tem que começar a dividir e a distribuir as tarefas do teu lar. Como você está ensinando os seus filhos? Está carregando tudo nas suas costas porque o menino não tem tempo. E você se mata? Isso não é a mulher que está escrita aqui. A mulher que está escrita aqui, ela ensina o filho. E ensinar filho não é só ficar blá blá blá, porque você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, você já tinha idade. É botar, admoestar, com carinho, com direção, ensinando o que deve fazer. Isso cabe a nós. Não é a professora da escola. Nós estamos numa sociedade que terceiriza a educação do filho. Mulher virtuosa, mulher de Deus. Deus te deu uma essência de educadora. Você precisa educar os seus filhos, não é o vizinho. Não é a professora da escola. Não é a professora da escola dominical na igreja. Não é o pastor da igreja, é você. O resto vai ser complemento. E complementos bons. É necessário trazer na igreja. Ensinar a respeitar professores. Sim, isso tudo é louvável. Mas a base da educação dos seus filhos, da sua casa, a distribuição das tarefas cabe na tua mão. É na tua mão. Ela distribui as tarefas. Eu já falei aqui na igreja, alguns talvez ainda não escutou, eu tenho 3 filhos. E o meu mais velho, no momento, faz 22 anos no próximo mês, ele mora no Brasil. Ele foi para lá para fazer seminário. E ele teve um período de férias agora conosco. Semana passada que nós levamos ele para o aeroporto para ele voltar para lá para estudar. No final de cada ano letivo tem uma formatura dentro do seminário. E aí todos os alunos participam da formatura, todo mundo bonitinho, gravatadinho. Ele virou para mim e falou assim: mãe, passei 6 camisas no dia da formatura. E ainda tive que trabalhar lá na capela, mas não sei o que, não sei o que. Eu falei assim: mas por que você passou 6 camisas? Mãe, nenhum dos meus colegas sabiam passar camisa. E aí eles me vinham lá engomando a roupa e vai, engoma mais uma, engoma mais uma, engoma mais uma. Eu olhei assim: oh meu Deus, eu acho que eu dei conta de distribuir as tarefas aqui em casa. Pelo menos o menino aprendeu a engomar a camisa. Mas há uma necessidade. Mas deixa eu finalizar esse texto te falando uma coisa. Às vezes você escutou todas essas dicas aqui de uma mulher virtuosa. Às vezes você pensou: não é todo dia que eu consigo fazer bem com meu marido, na hora que eu estou estressadíssima, trata ele mal mesmo. Aqui em casa já é instituída a falta de educação entre nós. Às vezes você fala assim: ai, os meninos estão andando com roupa rasgada mesmo, não estou dando conta de cuidar de nada disso. Não estou dando conta de trazer o mantimento, de me preocupar com as provisões, de dar a organização da minha casa, dos meninos. Às vezes, a sua situação atual é essa. E eu não estou aqui para te criticar. Eu estou aqui para mostrar o caminho que o Senhor estabeleceu. E dizer para você que hoje pode ser um dia que você pode clamar ao Senhor essas virtudes. E o caminho é esse daqui, ó. O verso 30 de Provérbios 31. Que está dizendo assim: a beleza é enganosa. E a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Eu quero fazer com vocês aqui agora igual um exército, tá bem? Exército de soldadas virtuosas, cheias da virtude do Senhor.
Nós vamos proclamar 3 vezes assim, ó, igual o Ei Avante lá. Vocês vão levantar com a mão e vai fazer assim, ó. Temer ao Senhor, temer ao Senhor, temer ao Senhor. Vamos lá, mulheres? 1, 2, 3 e... Temer ao Senhor, temer ao Senhor, temer ao Senhor. Vamos temer ao Senhor. Vamos reverenciar o nosso Deus. Vamos dizer para Ele, Tu és a maior necessidade que eu tenho nessa vida. Às vezes você pode falar para Ele assim, eu não estou sendo essa mulher virtuosa. Talvez você poderia falar para mim assim, pastora, vamos marcar um horário. Porque eu preciso contar muita coisa, porque a minha vida era podre. E eu estou tentando arrumar agora. Eu não sei do teu histórico, das suas dores, das lapidações que te fizeram ou dos machucados que te fizeram na vida. Mas o caminho da obediência vai te trazer bênção. E toda bênção começa quando a gente entende quem é o nosso Deus. Ele é digno de reverência. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é majestoso. Ele é o que tem a fonte de água viva para entregar sobre você nessa noite e fazer de você essa mulher preparada para a guerra, cheia de eficiência, de habilidade, de força e de doçura. É só o Espírito Santo que coloca dentro de nós essas habilidades. Nós não temos. Mas com a essência do Espírito Santo, Ele gera em nós. E aí sim vai acontecer com você o que está escrito nesse último versículo, que ela será elogiada. Você não vai ficar tentando procurar elogios porque é o Dia Internacional da Mulher. Ninguém é obrigado a vir até você te dar flores e te exaltar. Eu vi umas coisas assim acontecendo. Sábado eu vi algumas mulheres falando, meu marido me trouxe um café normal, igual todo dia. Aí o marido está do lado, mas tudo que eu faço para você não te agrada. E eu assim, meu Deus, o elogio tem que brotar de dentro, de uma família que reconhece o valor da mãe. Você não é super heroína, mas em você habita o Espírito Santo de Deus. Então peça. Faz o que Mateus 6,6 diz. Entra para o teu quarto. Feche a porta. E aí você começa. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Quer revelação? Quer falar para o Senhor, Senhor, eu passei a vida pagando as contas aqui em casa, porque a conta chegava e o marido deixava do lado. Eu comecei a pegar isso para eu resolver. Agora é eu que pago a conta, é eu que organizo tudo, é eu que matriculo o menino, é eu que vou fazer a inspeção do carro. Senhor, ele não fazia, eu comecei a fazer e eu estou sobrecarregada. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Aí o menino entrou na adolescência. Está começando a querer namorar todas as meninas. E você está passando uma vergonha na igreja. Os outros já estão falando até mal dele. Meu Deus, o que eu fiz de errado com esse menino que está virando esse namorador? Aonde eu falhei aqui, Senhor, nesse texto? Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. É muito bom psicólogo. É muito bom psiquiatra. Eu já tive momentos na minha vida que eu paguei por isso e foram momentos tão preciosos. Mas teve um dia que eu não estava dando mais conta de pagar. E aí eu tive que orar e pedir para o Senhor revelar a mim quais eram as estratégias que eu precisava fazer para mudar as circunstâncias do dia a dia. As dificuldades, as guerras que vêm para um soldado, ele nunca sabe de onde vem o tiro. Cada hora é uma situação nova. Mas se nós não tivermos a nossa vida de entrar para o quarto, de fechar a porta, mais importante do que a correria do dia a dia, você vai ser bem sucedida, minha irmã. Você vai reavivar dentro de você essa paixão por cuidar do lar, essa paixão por educar filhos, essa paixão de fazer
provedora, de ser aquela que cuida. Vamos nos colocar de pé e clamar isso a Deus agora? Pai, se revela a nós. Vamos orar. Você sabe quais são as suas questões e as suas debilidades. Você sabe, eu não sei. Mas o Pai que te criou, Ele criou um plano de paz para a tua vida e para o teu casamento. Hoje é o tempo do resgate. Não importa como foi lá atrás. Se hoje houver confissão, arrependimento e busca, Deus alinha daqui para frente. Ele reconstrói histórias destruídas. Vamos orar? Ah, Senhor, como nós te amamos. Reconhecemos que Tu és a essência da nossa vida. Reconhecemos que somos seres tão limitados. Às vezes aprendemos algumas coisas com os nossos pais, familiares, que nem era tão certa assim de acordo com a palavra. Tem tanta coisa que a gente precisa mudar para ter esse casamento, ó Deus, de rei e de rainha. Ah, Deus, isso seria um sonho. Mas nós queremos hoje começar a partir de nós. Às vezes o filho ainda está tão desobediente. Às vezes nem nunca foi ensinado uma tarefa para ele. Como ensinar agora, Senhor? Ah, Espírito Santo, ministra nas mulheres o que cada uma precisa fazer. Na sua área de fragilidade, na sua área que está difícil. Espírito Santo, vem aqui nessa noite e opera dentro de nós. Nos encharque do Teu Espírito Santo. Nos encha de sabedoria do céu. Nos ajuda a aplicar essa palavra e não ficar só no intelecto, mas ser transferida para as nossas ações. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que gera vida e uma vida em abundância. Nos ajuda, nos ensina, nos transforma. A partir de nós queremos ter um lar santificado. Santifica cada mulher. Capacita cada mulher. Dê as virtudes necessárias, Pai, para enfrentarmos as guerras. Porque só assim o nosso valor será maior do que de finas joias. Nos lapida, Espírito Santo. Nos ajuda. Em nome de Jesus.